De certo, eu fiz calar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe. Tal é minha alma para contigo. Este é um salmo das Sagradas Escrituras e entoado no interior do templo de Deus, nos dias da antiga aliança, do Antigo Testamento. Ele ali era melodiado, certamente de uma forma bem própria, e séculos mais tarde, o protestantismo providenciou ou compôs essa outra melodia para esse salmo, e no seio do presbiterianismo eu aprendi essa melodia e guardava comigo. Até o dia em que fui a uma igreja ortodoxa. A grandeza do rito me evocou a soberania de Deus, que tanto o presbiterianismo me ensinava. E ali naquele rito eu pude enxergar toda a verdade de Deus, de uma só vez. Mas as luzes de minha razão rejeitavam o fato de que ali existiam ícones, imagens de santos e da Virgem Maria. E essa é a razão de eu estar fazendo esse áudio. Um amigo ortodoxo me pediu para que eu falasse sobre a minha experiência de ter deixado o protestantismo e abraçado a ortodoxia da igreja e passado a venerar a Mãe de Deus. E eu nunca ousei falar sobre a Virgem Maria, mas resolvi atender esse pedido e fiquei procurando uma maneira de explicar. E a melhor forma é começar por essa experiência. Eu enxerguei o indizível no rito da igreja. Ainda que tudo o que eu podia dizer ou o que me diziam sobre teologia rejeitasse a Mãe de Deus e os ícones dela e dos santos e do próprio Cristo. Naquela experiência, muita coisa mudou dentro de mim, mas aquilo que eu enxergava, eu insistia em contrapor à verdade da igreja. Foi por isso que, conversando com o padre, eu ainda era seminarista, depois me tornei pastor, e fui conversando com o padre, ele foi me dando algumas revistas que a igreja mandava para o Brasil, e nessas revistas eu fui aprendendo aquilo que as revistas tratavam sobre as prefigurações da Virgem Maria no Antigo Testamento. E à medida que eu aprendia, eu tentava resistir àquela verdade. Eu me lembro muito bem que uma das prefigurações que as revistas exploravam bastante era a prefiguração da escada de Jacó, como prefiguração da Mãe de Deus, da Virgem Maria no Antigo Testamento. E eu, estudante de hebraico, comecei a perceber a realidade quando, no original do Antigo Testamento, estava lá a expressão Manorah Hamakom Hazeh Ein Zekim Beit Elohim Vezechar HaShamayim.
Essas foram as palavras de Jacó quando viu ou visionou a escada que interligava os céus e a terra. Essa expressão em hebraico, por mais que seja traduzida como quão admirável é este lugar, o lugar onde ele enxergara a escada que interligava os céus e a terra, por mais que essa expressão seja traduzida como quão admirável é este lugar, no original hebraico ela me dizia algo mais, ela dizia quão venerável é este lugar. E eu comecei então a perceber que um lugar era lugar de veneração. E isso a partir da expressão norá, que está lá no texto hebraico. E aquele lugar é identificado por Jacó como Beit HaElohim, a casa de Deus. E as revistas diziam que Maria havia por 9 meses sido o único ser humano que foi casa de Deus aqui na terra. Depois a expressão hebraica dizia Sha'ar HaShamayim, porta dos céus. E eu comecei a aprender nas revistas que se Jesus é a porta que nos conduz e nos dá acesso aos céus, a Virgem é a porta que deu acesso aos céus sobre a terra. Porta dos céus, porque os céus entraram à terra por meio dela. E não havia dificuldades para mim, porque a expressão Hashamayim, de fato, no original hebraico, muitas vezes queria se referir a Deus. E, portanto, quando Jacó disse Sha'ar Hashamayim, porta dos céus, ele estava perfeitamente dizendo porta de Deus. Que lugar tão grandioso era aquele? E eu fui me deparar com outro texto dos Salmos que dizia que o salmista se prostrava diante do lugar de Deus. E eu comecei a perceber que a casa de Deus no Antigo Testamento era alvo de veneração. Por que então a casa de Deus no Novo Testamento, a Virgem Maria, não poderia ser alvo de veneração? Se a expressão de Jacó era referente à veneração, e veneração da casa de Deus, que Maria foi no Novo Testamento por 9 meses e por toda a sua vida. De fato, Maria era a porta dos céus, ou seja, os céus entraram à terra através dela. O próprio Deus se tornou homem através dela. Bom, o que eu queria dizer é que minha razão tinha motivos pelas escrituras hebraicas para acreditar no que as revistas da igreja falavam. De fato, batia. Mas, e muito mais coisa que eu aprendi naquelas revistinhas ou naquelas revistas tão preciosas e tão grandiosas. Mas algo em mim resistia, porque disso dependia toda a minha vida. Tudo que eu aprendera como verdade até então se tornava como que mentira. E a verdade da igreja me forçava a render-me, a reconhecer o erro no qual eu vivia e que me foi ensinado e que tão ardorosamente e zelosamente eu defendia. Pois bem, anos mais tarde, na amizade com o padre, ele me deu um livro de teologia ortodoxa de um autor chamado Vladimir Lossky, e esse livro me falou
algo muito precioso. Esse livro me mostrou que a teologia em si mesma é indizível. Ainda que se possa formular a teologia, mas toda formulação da teologia é mera formulação teológica e não teologia em si mesma. Porque o que se formula se diz, mas a teologia em si mesma é indizível. Porque ela não é estudo sobre Deus, ela é o próprio Deus revelado. E a revelação de Deus é simplesmente indizível. Ainda que seja proclamada, que seja dita, que seja formulada, que seja elaborada, mas em si mesma essa revelação é indizível. Ao descobrir isso, a minha alma pôde finalmente encontrar repouso. Como dizia o salmista, eu fiz calar a minha alma. Porque eu comecei a perceber que muito do que eu aprendera me havia sido passado por tradição oral e não estava explícito nas escrituras. Como, por exemplo, eu havia aprendido a orar de olhos fechados. Isso não estava nas escrituras, muito menos ordenado nas escrituras. Eu havia aprendido com os pentecostais a orar nos escuros. Eu procurava salas escuras no seminário onde eu estudava para ali ir orar. E ali naqueles escuros eu orava de olho fechado. E onde estava isso nas escrituras? Eu entendia que experimentava Deus de uma maneira tão intensa e profunda naqueles momentos. E onde a escritura me dizia que era necessário fazer isso? E eu comecei a perceber que havia uma tradição oral que ensinava algumas coisas para a gente. E era perfeitamente possível que no seio da Igreja Ortodoxa também houvesse uma tradição oral que ensinasse uma outra forma de oração. E assim como a tradição oral a respeito de como orar dentro do protestantismo não estava explícita nas escrituras, a tradição oral da Igreja Ortodoxa a respeito de como rezar não precisava estar explícita nas Sagradas Escrituras. E foi então que eu me dei ao direito de contemplar o indizível. A Virgem Maria foi alvo da minha primeira oração a um santo da igreja. Eu não sabia o que era rezar a um santo, rezar o anjo da guarda, mas eu pensei, se a teologia é indizível, mesmo que minha mente, as luzes de minha razão não consigam dizer, formular o que eu estou tendo convicção ser verdade, eu vou optar pela forma ortodoxa de rezar. E entrei no meu quarto e fiz isso por várias vezes. Apaguei a luz, mas não fechei os olhos. Diante do ícone da Virgem Maria, em frente do qual estava uma vela que eu acendia, eu comecei a rezar. Eu posso confessar que doía o que a minha mente me dizia nesses momentos. Era como se eu estivesse rezando ao vazio, a alguém que não existisse, não me ouvisse. Mas pouco a pouco eu comecei a perceber que de fato a teologia é indizível. É uma experiência que não se pode dizer. Eu fui calando a minha alma, calando os conceitos que havia aprendido. Fui fazendo minha alma repousar naquilo que a minha mente não mais era autorizada por mim mesmo a dizer,
mas apenas a contemplar, porque eu percebia que era indizível. E agora não eram as luzes ou a iluminação da minha mente, das doutrinas que eu havia aprendido, dos textos que eu havia decorado, mas agora era a luz de uma vela que me iluminava o ícone da Mãe de Deus, da Virgem Maria, o que na tradição ortodoxa significa o Espírito Santo. À luz do Espírito Santo, calando a minha alma, eu pude enxergar a Mãe de Deus como um mistério indizível, pois eu já aprendera na ortodoxia que não há Mariologia, mas Cristologia, porque Maria, na verdade, é parte do mistério de Cristo, da verdade a respeito de Cristo, para que a igreja exprima que Cristo é o próprio Deus, o Deus que não tem princípio de dias, mas que passou a ter princípio de dias, o Deus que nunca nasceu, mas que passou a nascer, e assim nasceu. Formular isso pode até ser possível, mas soa como contradição, como paradoxo, como algo estranho à razão decaída. Porque como se pode dizer em um momento que Deus não nasce e num outro momento que Deus nasce? Mas é precisamente isso que a revelação de Deus nas Escrituras dizem. Diz no Antigo Testamento que Deus não nasce e diz no Novo Testamento que Deus nasce. O Deus que não nasceu, o Deus veterotestamentário que não nasceu, é o Deus neotestamentário que nasceu da Virgem. E é exatamente para exprimir essa verdade nova, da nova aliança do Novo Testamento, que Maria entrou na linguagem da igreja, na confissão que a igreja fazia de sua fé, para exprimir, para tentar formular, dizer que Ele é o próprio Deus, que nasceu da Virgem Maria, como nos diz o credo da igreja. E assim, meus queridos, eu comecei a perceber que, na verdade, teologia é em si mesma indizível. Tudo que a teologia diga é pouco, é curto, é nada, diante da realidade indizível que é o nosso Deus, que decidiu unir-se ao ser humano na e através da Virgem Maria. E a contemplação do indizível em seu rosto me revelou a face de Cristo com mais nitidez ainda. Eu não precisava agora de critérios racionais, de uma nitidez epistemológica ou lucidez epistemológica. Agora a contemplação que a luz da vela dava aos meus olhos me fez enxergar tudo aquilo que é possível enxergar quando nós calamos a nossa alma. E a revelação de Deus se mostra clara como a luz, mas a luz da vela que simboliza o Espírito Santo. E não as luzes do que temos aprendido, das doutrinas que as igrejas ensinam, os grupos ensinam. E nessa experiência dolorosa, é verdade, eu pude encontrar o inefável, que eu já havia contemplado no rito da igreja, mas que minha alma não se calara o suficiente para conseguir contemplar em paz. E assim eu pude vivenciar aquele salmo que eu tanto melodiava no protestantismo. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma,
qual criança desmamada para com sua mãe. Tal é minha alma para contigo.